Fluminense vai até a Arena da Baixada para enfrentar o Atlético Paranaense nessa partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você puder deixar um like aqui embaixo, eu vou te agradecer bastante, tá? E se você também puder se inscrever aqui no Raiz Tricolor, você vai dar uma moral muito grande aqui pra gente. Hoje tem Fluminense e Atlético Paranaense, na verdade, Atlético Paranaense e Fluminense, e esse jogo ele será às 18h30. E tem algumas diferenças aí nesse jogo. Às 6h30 da noite, primeiro a começar pelo horário, a transmissão será da TNT, lembrando, o Atlético fez uma negociação diferente de contrato de TV do Brasileirão, da TNT na TV a cabo e da Cazé TV, que é aqui no YouTube e lá na Twitch, mas só para os membros e para os subs lá na Twitch. Então, aqui no YouTube a transmissão é fechada e lá na TNT, na televisão, tem transmissão também da Furacão Live e tal, mas aí ninguém vai pagar 30 conto pra assistir um jogo só, né? Tô falando aqui com o público de Fluminense. Eu narro ao vivo, diretamente aqui do estúdio, não vou para a Arena da Baixada, porque amanhã estou partindo lá para o Paraguai. Beleza? Jogo de número 63 entre Fluminense e CAP, Clube Atlético Paranaense. 24 vitórias nossas, 11 empates e 27 vitórias deles. Os últimos 12 jogos teve um vencedor. Não tem empate há muito tempo. Interessante essa lógica aí. Enfim, a gente começa aqui falando sobre foco no Brasileirão. O Brasileirão vai ter que ficar em segundo plano em relação à Libertadores. Eu tô 100% de acordo, tá? Não vejo problema nenhum. Concordo, inclusive, que tem que mesmo que ficar em segundo plano em relação à Libertadores. Só que, nesse momento, eu concordo 100% com isso. A gente tem que focar no Brasileirão enquanto não tiver Libertadores. Por exemplo, não, vai ter Libertadores daqui a 2, 3 semanas. Foca no Brasileirão. Por quê? Pra quando tiver a Libertadores, a gente não precisar focar no Brasileirão. Deu pra entender? Por que eu tô falando isso? Se olhar pra tabela, você vai entender um pouquinho melhor. O Fluminense, mesmo que tropece hoje contra o Atlético Paranaense, ele ainda fica no bolo ali de cima. Talvez perca, enfim, o Flamengo já tropeçou, ele talvez perca a posição pro Red Bull Bragantino, vai visitar vai receber em casa o Cuiabá, pode ser que sim, o Bragantino ganha e passa o Fluminense, o Atlético Paranaense próprio mesmo passaria o Fluminense, e tem o Grêmio que enfrenta o Cruzeiro em casa, o Fluminense poderia cair até pra 7º, mas ainda estaria no bolo ali de cima. Por quê? Porque tá vidrado na Libertadores, pra conseguir o seu feito na Libertadores. Por quê? Mas vai estar no bolo ali de cima por quê? Porque nos jogos anteriores estava vidrado no Brasileirão. Então meu ponto é esse, eu não sou a favor de esquecer o Brasileirão, só vou esquecer o Brasileirão nessa semana. Ainda assim, acho que dá pra buscar alguma coisa lá na Arena da Baixada sim. Se me oferecessem um contrato aqui agora pra eu assinar o empate, eu assinaria tranquilamente. Se a gente ganhar o jogo, aí assim, é delírio completo aqui agora, tá? Se a gente ganhar o jogo, a gente tá no G3, passou o Flamengo já empatou com o Inter ontem. E o Botafogo tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Se ele perder em casa pro Bahia hoje e a gente ganhar fora com o time reserva, aí a gente volta a conversar sobre o título. Se isso não acontecer, não dá pra gente conversar sobre isso ainda não. Falando em time reserva, é esse o assunto que a gente vai falar agora. Bem, sobre o time reserva, bola em campo na área, vamos falar um pouquinho sobre as escalações dos times para esta noite de domingo lá na Arena da Baixada. São escalações prováveis, a gente começa com a escalação, obviamente, do Fluminense. Fábio, o Fluminense vai poupar o time, Fernando Diniz, alguns jogadores nem viajaram, André, Felipe Melo, esses jogadores nem chegaram a viajar. Então, estamos aqui numa escalação provável, ok? Baseado na minha impressão, baseado na impressão de quem cobre o Fluminense, baseado na matéria do GE. Globo falando sobre jogadores poupados também. Então vamos lá, Fábio é o goleiro, Guga seria o lateral direito, com Marlon e David Braz na zaga e o Diogo Barbosa na lateral esquerda, aí adquirindo ritmo, né, também de jogo e tempo de jogo pro jogo de quinta-feira também, já que o Marcelo segue suspenso e provavelmente lesionado também até lá. Martinelli e Alexander,
Alexander voltando, né, de lesão, querendo jogar. O Martinelli também ganhando sequência, né? Quando entrou, deu conta do recado. Daniel, Lima, Léo Fernandes e Johnny Gonçalves. Se você olhar o banco esse aqui seria um time inteiramente reserva. Pode ser que algum... Quer dizer, inteiramente reserva, lê esse Fábio e Diogo Barbosa. Pode ser que algum dos jogadores atue no ataque? Pode ser que, sei lá, o Cano, não sei se o Cano viajou, né? Pode ser que o Cano jogue, Keno, pode ser até que o John Kennedy seja o centroavante aqui, por exemplo, no lugar do Johnny Gonçalves. Acho até mais provável dando uma sequência pra ele. Enfim, o time do Fluminense é uma incógnita pra essa partida. Pode ser que o Alexander ainda não tenha condições, ele vai botar o Thiago Santos. De cara, assim, acho que dá pra cravar que o Lima deve aparecer como titular. E eu quero ver o Lima jogando na do Keno. Eu quero ver o Lima jogando nas costas do Madison, atacando o Kaká. Eu vou ler a escalação do Atlético já. Eu quero ver o Lima jogando mais ofensivamente. Mais nessa parte ofensiva. Porque é onde ele rendeu. Durante um espaço ali de tempo no ano, ele jogou mais avançado, jogou nessa posição. Vamos lembrar, o time reserva do Fluminense no início do ano tinha Lima, Keno, jogando abertos e fazendo trocas, enfim, era um time que funcionava bastante também. Então, assim, eu quero ver esse time, quero ver esse jogador jogando ali, e não jogando na posição do Alexander, como por várias vezes a gente vinha vendo o Lima jogando. Não é uma posição, ele até faz ali, mas não faz bem. Então, quero ter essa noção. Quero ver Daniel em campo, quero ver dar um tempo pro Léo Fernandes, ver como é que ele vai render mesmo, vem numa queda, mas também o pico foi de um jogo só contra o Flamengo, enfim, quero entender um pouco melhor o jogador desde o início. E de centroavante, quem entrar, meu amigo, seja o Germancano, seja o Lelê, seja o John Kennedy, seja o Johnny Gonçalves, quero ver um gol. O objetivo é esse, centroavante vive de gol, essa é a verdade. Em relação à zaga, me passa medo? Passa. David Braz não faz um ano desesperador, a nossa zaga há um bom tempo já, inclusive, que não é um problemaço. Mas eu não sei se Marlon e David Braz estão num encaixe físico, tático e até técnico, de certa forma também, para poder desempenharem com tranquilidade uma boa partida lá contra o Atlético. Lembrando que na Arena da Baixada, né, a Liga Arena agora aliás, a Liga Arena agora, né, só para descrever, mas é grama sintética já há um bom tempo. Tem uma frase muito boa de que o zagueiro bom é zagueiro protegido, e pelo menos com Martinelli e Alexander, e até com a recomposição do Daniel, a recomposição do Lima e do Léo Fernandes também, elas são boas. A gente pelo menos vai ter zaga protegida nesse ponto. A escalação do Atlético Paranaense, falando do nosso rival, eles têm alguns problemas, eles têm problema principalmente nas duas laterais. Eles acabaram de perder o Kelvin, que foi vendido pra Rússia, lateral direito que era titular, e o lateral esquerdo, que era o Lucas Esquivel, né, o gringo que vem jogando direto, tá lesionado. Então o time do Atlético Paranaense deve ser montado com Bento, goleiro da seleção brasileira, Madison, aquele mesmo Madison, Santos também, Kaká e Thiago Heleno. Lembrando, esse Kaká chegou a surgir como possível interesse do Fluminense nele. Ele tava jogando lá no Japão, um zagueiro revelado pelo Cruzeiro. Tá no Atlético, já jogou Libertadores, enfim, mas só pra galera ter uma referência dele também. E na lateral esquerda, Vinícius Cauê, que é da base. Hugo Moura, aquele mesmo, ex-Flamengo. Eric, já vem aí durante um bom tempo jogando pelo Atlético. E Vidal, aquele mesmo, ex-Flamengo, chileno, Vidal. Canóbio, ou Canóbio, né? Acho que é Canóbio que a galera chama mesmo, o uruguaio. Vitor Bueno, que disputa a posição com o Coelho, ex-Red Bull Bragantino, já tá lá no CAP há um tempinho, e Vitor Roque, um problemaço pra nossa zaga. Eu tinha impressão, me diz aqui na caixa de comentários, só eu que tinha impressão de que a gente tomava gol de Vitor Bueno pra cacete? Eu fui pesquisar e achei um gol só dele contra a gente, num 3x1 que o São Paulo deu na gente, acho que era inclusive o time de... Agora eu não vou lembrar, acho que era o time de Roger, esse 3x1, acho que foi em 2021. Tinha a impressão de que era gol direto do Vitor Bueno, mas eu vi que não é tanto assim, não. Vale destacar, o Fluminense tem, como eu falei, alguns jogadores poupados, a gente não sabe exatamente quais serão, mas tem uma pá de jogadores pendurados, que se tomarem cartão amarelo não jogam na semana que vem em Volta Redonda contra o Fortaleza. Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo, Martinelli, Thiago Santos, Paulo Henrique Ganso, Fernando Diniz e o Eduardo Barros. Fico muito curioso pra saber o que aconteceria se o Fernando Diniz tomasse um amarelo e o Eduardo Barros também.
o Marcão comandaria o time, provavelmente, né? Mas seria legal rever o Marcão lá em Volta Redonda, nas coletivas da vida. Seria uma parada maneira. Tá aí, como pré-data FIFA, né? Já dá um descanso ali pro Diniz, pro Eduardo Barros. Os dois aí vão estar focados em seleção. O Eduardo Barros até fica pra treinar o Fluminense. Enfim, o Diniz já vai estar focado na seleção, já larga com o Marcão contra o Fortaleza aqui. E a gente vê aquele marconismo bonito lá no Raulinho de Oliveira. Lembrando, o desempenho do Fluminense fora de casa é tenebroso, né? Por isso até que me assustou um pouquinho do Fluminense fora de casa e com time boa parte reserva, essas odds da Betano que estão aparecendo aqui. O Fluminense tá pagando 4,15. É uma odd boa, não tão boa assim pro Fluminense, né? Porque acho que o jogo é mais enroscado do que tá aparecendo. A Betano tá aí, a Betano confia no Fluminense. Tá pagando 1,90 na vitória do Atlético Paranaense e 3,55 no empate. Se você quer fazer também a sua aposta, enfim, jogar com responsabilidade, usa o link que tá aqui embaixo no primeiro comentário e se cadastra lá na Betano usando o cupom Raiz Tricolor. Vai ter um bônus ali, vai dobrar a tua aposta, dobrar teu primeiro saque. E caramba, dobrar teu primeiro depósito. Dobrar o teu primeiro depósito. Ali aproveita, vai lá, usa o cupom Raiz Tricolor e se cadastra e dá uma moral lá pra gente. Beleza? Tem outros mercados lá na Betano também, né? Que às vezes, por exemplo, vocês vão ver um agora que eu vou falar. Vocês na hora vão falar bem assim, é isso. Preste atenção só, eu vou falar de arbitragem agora. E quem apita a partida é o senhor Rafael Claus. Ou seja, a gente meio que já sabe que é a previsão de jogo corrido e pancadaria liberada. Aí você fala, Gabriel, então quer dizer que vai ter muito cartão amarelo? Não sei, o Rafael Claus é muito imprevisível. Porque às vezes ele não dá amarelo, não dá falta nenhuma no início do jogo, tenta deixar o jogo corrido, aí obviamente que eu tomei uma falta, o juiz não deu, eu vou lá e dou uma levantada no cara, aí o juiz não dá de novo, aí esse cara vem e já vem barulhando também, aí, enfim, vira um duelo maluco de briga até que ele dá um amarelo e depois começa a distribuir direto. Ou seja, Rafael Claus apita o jogo. Foi pra mim de um dos bons árbitros do Brasil, promissores, com um estilo, pra mim, um dos piores árbitros do Brasil, um dos árbitros mais tolerantes com violência e que mais... Se ele apitar um clássico, vai ter confusão nesse clássico. Como o Fluminense Atlético Paranaense não é um clássico, é um jogo ali que tem sua rivalidade, mas não é um clássico, eu não sei como é que vai ser, não. Enfim. Bem, te aguardo na nossa live pré-jogo, que já emenda direto na transmissão, e no nosso super pós-jogo aqui hoje no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no Raiz Tricolor também pra dar aquela moral pra gente. Até a próxima, valeu!